Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Dormiram bem? Bom, eu espero que sim. Se não, aí eu não posso fazer nada, né? Então, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, o Fofoca Cast. Eu me chamo Eduarda. E eu me chamo Gabriele. Não! Eu estou com a ilustre presença da minha amiga Gabriele. Agora sim, gente, ao vivo é assim mesmo. Sem corte. Isso mesmo, sem cortes. Então, no nosso primeiro, exclusivo e último episódio, nós vamos falar sobre a BT? Não, LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Desculpe o erro. Certo, todos erramos. Então, sobre esse importante assunto, nós vamos dizer o que é, como surgiu, qual a importância dela, a diferença entre os dados pessoais e dados sensíveis, como são tratados os dados das crianças, como resgatar e excluir esses dados, né? Porque a gente pode querer excluir às vezes. Exatamente. As penalidades, os dados anonimizados, dados identificáveis e presumidos, a NPD, diferença entre a LGPD e a NPD e como funciona a NPD. E para deixar isso ainda melhor, né, e mais empolgante, fazendo jus ao nome do nosso podcast, nós vamos contar algumas fofocas bombásticas sobre os vazamentos de dados. Vai ter fofoca de ex-BBB, do nosso ex-presidente Jair Bolsonaro. Sobre o Adam Sandler, então, famosos atores de Hollywood. Então. Como Brad Pitt e outras pessoas aí. Vai ter também o Whindersson e Luísa Sonza. E outras pessoas mais. Bandas como Guns, enfim. Vazamentos de letras, assim, que foi algo bem chocante. Porque, afinal, né, quem não gosta de uma fofoca? Mas antes de começar, então, o nosso podcast, a gente vai falar um pouco do nosso patrocinador, que é o... Dali pra não tomar-lhe. Isso! Então, seguem eles no Instagram, que é @dali-pra-não-tomar-lhe. _ E essas pessoas, então, elas fazem um conteúdo muito legal sobre vários assuntos importantes que nós iremos saber. Inclusive, eles já falaram sobre a LGPD, que nós vamos falar um pouco mais hoje. E aí, é tudo com uma pitada de humor, então é super legal. Vão lá e dão uma moral pros manos. Então, bora lá e fique atento a tudo que nós vamos falar aqui hoje, hein? Mas então, Gabi, o que é, então, essa Lei Geral de Proteção de Dados, essa LGPD? O que ela é? Então, ela é uma lei que foi aprovada em agosto de 2018 no Brasil, no nosso país. E ela impôs regras sobre o tratamento de dados pessoais, no caso, no manuseio desses dados. E tem como finalidade proteger o direito à liberdade, privacidade e livre desenvolvimento dos cidadãos, eu, você e qualquer pessoa que exista. Entre os dados da Big Data estão os dados pessoais, que segundo essa lei, que super importante, né, são quaisquer informações relacionadas à pessoa natural, identificada ou identificável. As regras da LGPD valem tanto para pessoas físicas como eu e você, ou para pessoas jurídicas, que são as empresas, mas serve principalmente para que essas empresas ou órgãos públicos sejam mais transparentes e responsáveis no manejo de dados alheios, para que não haja nenhuma desconfiança ou algo entre os sócios, né? Meu, super necessário essa lei. Realmente. Porque imagina, né, os nossos dados não estarem protegidos. Meu Deus do céu, ia virar uma várzea. Uma várzea? Então, Duda, tu já tem alguma fofoca aí pra me contar sobre isso? Pior que eu tenho uma que se enquadra muito bem no que tu falou. É mesmo? Sim, só que assim, ela é um pouco confidencial, não vão poder citar nomes, então... realmente, nós respeitamos muito o sigilo aqui. Exatamente, a proteção de dados. Exatamente. Então, tu sabia que no ano que a LGPD completou 5 anos, que foi esse ano, teve um valor de uma multa de 20 milhões. 20 milhões? 20 milhões. Muito dinheiro. É muito dinheiro por vazamento de dados pessoais. Então, nas vésperas da data, então, que a publicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais completou 5 anos, foi proferida, então, uma sentença pela 29ª Vara Civil de Belo Horizonte, condenando, então, notória rede social do pagamento de 20 milhões ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, né, a título da indenização por dano moral coletório,
em razão ao vazamento de dados dos usuários da plataforma, que nós não vamos poder citar o nome. É muito sigiloso. Uhum. E é isso aí. Mas meu Deus, essa 20 notícia, milhões. 20 milhões, Gabi, 20 milhões. De multa! De multa. Uhum. Mas então, Gabi, como que surgiu a famigerada LGBT? Não. A LGBT não. Essa aí tem outra história. Mas a desculpa, LGPD, isso. eu posso te falar que a discussão para a criação dela tomou corpo lá em 2010. Há 13 anos atrás. Faz tempo. Pois é. Quando o Ministério da Justiça lançou uma consulta pública sobre esse tema. Uma das inspirações para esse surgimento foi o GDPR, que é o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, vigente em países como a União Europeia e o Espaço Econômico Europeu, que foi assinado em janeiro de 2016 e substituiu a Diretiva Proteção de Dados. Então, né, surgiu lá em 2010, mas foi aprovada só 8 anos depois, então demorou bastante tempo ainda. Muito tempo. Nossa, imagina se tivesse surgido antes. Pois Tantas coisas poderiam ser evitadas. Exatamente, porque nós vamos trazer até fofocas lá de 2011, então podia ter sido evitado. Podia ser tudo isso podia ter sido evitado. Exatamente. Então, Gabi, tu sabia que em 2021 teve um mega vazamento de dados brasileiros que expõe fotos e documentos e nome de mães? Sério? Sério, te juro. Então, eu vou explicar um pouco disso. Então, 13 mil imagens e documentos e um arquivo de 1,2 gigabytes de dados vazados, como carteira de motorista, RG, CPF, entre outros documentos nesse estilo. Então, o material está sendo vendido em um fórum por $300. Isso dá Sério? quantos reais? 300 vezes 5. Não sei. Por que a gente foi falar disso agora, Norna? Gente, nos desculpe, por favor. Nós não somos muito boas na matemática, mas dá em torno de uns R$1.500 por aí, mais ou menos. Mais ou menos isso. Então, Gabi, me diz qual que é a importância, essa grande importância que tem, então, a Lei Geral de Proteção de Dados. Pois é, essa lei tem por objetivo estabelecer padrões mínimos a serem seguidos quando ocorrer o uso de um dado pessoal, como a limitação a uma finalidade específica, a criação de um ambiente seguro e controlado para o seu uso e outros, sempre garantindo ao cidadão uma maior segurança dos seus dados. A criação dessa lei aí é importante para dar mais clareza ao assunto, para que a determinação do que pode e o que não pode não seja uma opinião minha, uma opinião tua. Tem que ser algo bem claro e na lei, é o que a lei está dizendo. Nada de intuição. É, então. a opinião, é o que a lei diz. Muito importante mesmo. Muito importante. Mas então, Gabi, essa lei aí, ela também tem determinações e quais são elas? Claro que tem. Bom, o artigo 5º dessa lei vai trazer algumas definições, dizendo que o dado pessoal é qualquer informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Já o dado pessoal sensível é uma informação pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou vida sexual do cidadão, dado genético ou biométrico quando vinculado a uma pessoa natural. Já o tratamento desses dados é toda operação realizada com esses dados pessoais ou sensíveis, que se referem à coleta, produção, classificação e utilização desses dados. Mas e Duda, essa lei aí diz em quais hipóteses o tratamento de dados é permitido? Claro que sim. O artigo 7º, ele determina quais as hipóteses em que esse tratamento é permitido. Então, quando com o consentimento do titular... É muito importante isso aí. Muito importante. Então, para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Também, então, pela administração pública, para o tratamento de uso compartilhado de dados, quando necessários à execução de políticas públicas previstas em lei. Também realização de estudos por órgão de pesquisa, quando é necessário para execução de contrato, exercício regular de direitos em processos judiciais e, por último, para a proteção de vidas. Pois é, essas pesquisas aí é tipo quando é do IBGE, né? Que eles vêm lá na casa pedir. São muitas burocracias, né? Muitas, várias. E aí, Gabi, quais que são os direitos do titular? Então,
nós, portadores de dados pessoais, temos direito a respeito à nossa privacidade, à autodeterminação informativa, à liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, inviolabilidade da nossa intimidade, da nossa honra e da nossa imagem, desenvolvimento econômico, tecnológico e a inovação, livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Nossa, mas mesmo assim, com todos esses direitos, ainda ocorrem os vazamentos, Exatamente, tem muita coisa a nosso favor, mas mesmo assim ainda ocorre. Isso é terrível. Terrível. Mas e se esses direitos forem violados, tem alguma penalidade? Claro que tem. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que nós vamos falar um pouco mais depois. A ANPD, né? Isso aí. Então, ela tem o poder de punir quem descumpre essa legislação. As sanções, então, elas vão desde advertências, com multas e corretivas, até multas de 50 milhões por infração. Exatamente, que nem a gente comentou lá no começo sobre aquela fofoca dos 20 milhões, né? Ah, é, de quando a LGPD completou 5 anos. Isso aí. E Gabi, tu sabe o que são dados anonimizados e dados identificáveis? Eu não sei, eu acho que a galera que tá ouvindo também não sabe. Então, Gabi, e pessoas que estão ouvindo, dados anonimizados são aqueles que sozinhos não possuem capacidade de identificar alguém. Isso devido ao uso de técnicas que impedem a relação do dado como cidadão. Já os dados identificáveis são aqueles que sozinhos também não conseguem identificar o titular, mas somados a outras informações tornam ação possível, como o CPF usado em notas fiscais, o nome da empresa que o cidadão trabalha, até mesmo o número de cartão de crédito que tu colocou em algum site de compras, enfim. Informações desse tipo. Acho que a gente tem que ter muito cuidado com onde a gente coloca nossos dados. Exatamente. Né? Muito obrigada por essa informação, agora eu vou ficar ligada. Ficou esperta agora. Eu vi também, eu tava pesquisando esses dias, eu vi que ela tem 10 princípios muito importantes, né? Tem. Então a finalidade, a adequação, a necessidade, o livre acesso, que é muito importante, a qualidade dos dados, transparência, segurança, que é o mais importante de todos, Exatamente. A prevenção na discriminação, e a responsabilização de contas. Exatamente. E se esses dados não forem devidamente segurados, pode ocorrer o negócio da discriminação. Exatamente. E isso ninguém quer. Não mesmo, ninguém. E essa lei aí, ela fala sobre os direitos das crianças também? Claro que sim. Então, vou te falar como são tratados os dados pessoais de crianças. Então, o 14º artigo, ele fala que para que um controlador possa utilizar os dados pessoais de uma criança, então, ele deve ter o consentimento de pelo menos um dos pais ou responsável da criança. Responsável legal, no caso. Sim. Então, o uso desses dados, ele não pode induzir a criança à participação em jogos ou aplicativos de internet, enfim, ou outras finalidades diferentes daquela para a qual os dados foram solicitados. Então, só isso. Ah, sim. Agora que eu lembrei, lá no Big Brother de 2022... Fofoca. É, exatamente. Pedro Scooby, que era um surfista, ele ganhou a prova do anjo, que é onde o anjo da semana tem direito a um almoço com as principais comidas que ele mais gosta e também recebe um vídeo da família, né? Então, ele tem 3 filhos com a ex-mulher dele, que é a Luana Piovani, que é atriz e apresentadora. Mas ele não recebeu o vídeo dos filhos, que era o que ele esperava, né? Já que é o contrato oferecido pela Rede Globo era para usar os dados dos filhos dele de forma vitalícia, ou seja, pro resto da vida. Então a Luana aí não autorizou isso. Meu Deus, que absurdo, mas tá certíssimo. Tá Eu certo, também não porque autorizaria. era só para um vídeo, por que iam usar pelo resto da vida? Exatamente. Mas e se ela tivesse autorizado, ela teria como excluir isso? Então, Gabi, em algumas situações já está previsto o término do uso de dados. Então, a exclusão automática, ela acontece quando houver a conclusão do serviço para qual o dado foi coletado, ou o fim do período. Então, só seria quando o contrato acabasse. Então ela não teria como, né? Já que era para a vida inteira. Exatamente. Duda, tu pode me falar um pouco sobre o que é a NPD, que a gente já falou lá no começo? Claro, é super importante estar interligado, né, com a LGPD. Sim. Então, a NPD, que significa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é um órgão de administração pública e federal responsável para zelar pela proteção de dados pessoais. Então, as funções da NPD são implementar, fiscalizar e orientar a população sobre o cumprimento da LGPD no Brasil, bem como aplicar as penalidades, por exemplo, cabíveis no desrespeito à norma. Então, a criação dela está diretamente ligada à implantação da Lei de Proteção de Dados.
Ah, então elas estão bem ligadas, mas não são a mesma coisa, né? Não, elas têm uma diferença. Então, basicamente, a LGPD é a lei e a ANPD é o órgão que fiscaliza. Então, no Brasil, alguns serviços de interesse público são regulados por autoridades federais. Por exemplo, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que controla os planos privados de saúde. E também tem a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, ou a ANAC, que é a aviação civil no Brasil. Tá bom. E é isso, Gabi. Então, Gabi, chegou a melhor parte, Eba! as fofoquinhas. Então, você pode começar me contando uma. Claro. Vou começar com uma um pouco pesada aí, que foi no dia 13 de abril deste ano. Foi divulgadas as fotos da autópsia da cantora Marília Mendonça, que veio a falecer em novembro de 2021, em um trágico acidente aéreo. A equipe da cantora, tomou as medidas legais e pediu também para que as pessoas não compartilhassem as imagens, evitando mais balbúrdia e desconforto. Então, Duda, tu sabe me dizer se isso é um dado pessoal, um dado sensível? Olha, eu acho que é um dado sensível, né? Porque mesmo que a cantora veio a óbito, é uma invasão de privacidade. Exatamente. E acaba, causando desconforto para a equipe dela e para os parentes Imagina próximos. o filho dela. É. Muito triste. Então, continuando, Felipe Alves foi o responsável pela publicação e foi detido alguns dias depois desse vazamento. E de acordo com as investigações sobre o caso, ele também foi o responsável por publicar a imagem dos corpos dos cantores Gabriel Diniz e Cristiano Araújo, que também Sério? vieram falecer. Nossa, mas é uma falta de respeito que esse moço, cidadão, fez. Que bom que conseguiram Prender, exatamente. Mas e Duda, tu tem alguma fofoca aí dos astros de Hollywood? Mas claro que sim. Então, teve algumas celebridades aí, eu acho que ao todo foram 10, que foram afetadas pelo vazamento da Sony. Então, cerca de 33 mil documentos armazenados nos computadores da Sony foram roubados por hackers. Então, eu vou começar te falando um pouco do Brad Pitt, o grande galã de Hollywood. Sim. Ele foi uma vítima, então, dos ataques aos computadores da Sony. Ele que é o grande protagonista do filme Corações de Ferro, não sei se tu já assistiu, o filme é muito bom. Então, de acordo com a empresa de monitoramento de pirataria, foram roubados, então, os dados pessoais dele e outros. Mas outras nem o informações. coitado, se escapou. Não. Meu Deus do céu. Meu Deus. Outra informação aí que foi vazada é algo que causou bastante discórdia entre os funcionários da Sony e o famoso humorista Adam Sandler, que fez parte de filmes como Esposa de Mentirinha, Gente Grande e também de um episódio de Brooklyn Nine-Nine. Muito bom esse episódio. Então, os hackers compartilharam que os funcionários da Sony não gostam dos filmes do Adam Sandler. Por meio de uma troca de mensagem, um funcionário diz: "Nós continuamos a nos deparar com esses filmes mundanos e cheios de fórmulas do Adam Sandler." Algo que causou bastante discussão aí entre o Adam Sandler, e os funcionários. Pois é, sabe que eu até concordo com esse funcionário. Eu não gosto muito dos filmes dele. Isso é cada um com sua opinião, Exatamente. Então, Gabi, nem o grande Rambo conseguiu escapar da fúria dos hackers. Em reportagem pública pelo jornal The Wall Street Journal, informa que os dados de identificação fiscal do autor Sylvester Stallone, o Rambo, então, estão entre as informações roubadas no ataque que foram compartilhados na internet. Meu Deus, nem ele conseguiu. Nem ele se escapou. E outro ator aí, que é o último que nós vamos falar sobre esse vazamento, é o James Franco, mais conhecido como o melhor amigo do Homem-Aranha, do primeiro Homem-Aranha. Então, nas informações que foram obtidas, a Sony pagou 6,5 milhões de dólares ao ator James Franco por sua atuação em The Interview. Esses dados foram divulgados pela Bloomberg e foi obtido pelo meio dos dados da Sony que vazaram pelos hackers, assim como outros salários de outros atores. Nem o Harry Osborn se escapou, então. Meu Deus. Bem que merece, por tudo que fez pro Homem-Aranha, é verdade. Voltando pro Brasil, em 2020, 2 meses depois de anunciarem o fim do casamento, o Whindersson e Luísa Sonza tiveram seus dados pessoais vazados em um grupo de WhatsApp. Meu Deus. Foram divulgadas informações como CPF, identidade, filiação, endereço e escolaridade, tanto deles dois quanto de seus parentes. E o Whindersson demonstrou em uns tweets aí dizer que estava bem frustrado, nunca pensando que iria passar por isso. Sabe, agora que tu tava comentando disso, eu lembrei que recentemente eu vi um negócio, acho que foi no TikTok, inclusive,
que vazaram as notas escolares da MC Melody. Sério? Sim. Meu, até isso. Até isso vazaram. Aham. Então, Gabi, tu sabia que o ChatGPT também não se escapou dessa? Sério? Então, ele é uma plataforma, né, de inteligência artificial que está sendo muito utilizada por acadêmicos. Enfim, mais de 100 mil contas do ChatGPT foram hackeadas e estão à venda na Dark Web. Eu nem sabia que tinha como fazer conta. Pois é. Chocante. Chocante demais. Pra vocês verem que nem a inteligência artificial se escapou dessa, né? E outro fato aí é que em 2019, a rede de hotéis MGM Resorts sofreu um vazamento de dados de seus hóspedes. Foram 10,6 milhões de pessoas que tiveram seu nome, telefone, endereço residencial, e-mail e data de nascimento vazados, incluindo Justin Bieber. Justin Bieber? Justin Bieber. Meu Deus. E o CEO do Twitter da época, que era Jack Dorsey. Então, essa rede de hotéis justificou que os dados como o cartão de crédito não foram vazados, pois estavam em um outro servidor. Então, pelo menos isso foi salvo. Ai, que bom. Então, Gabi, sabia que o Twitter ele confirmou que dados de 200 milhões de pessoas, de usuários, então, foram vazados? Não sabia. Será que os meus também foram? Ah, provavelmente. Eu acho que não. Eu tenho conta privada. Ah, então, ó, isso aí. Então, o Twitter confirmou que um compilado de dados de e-mails vinculados a milhões de usuários vazou e foram colocados à venda. Não sabemos aonde, mas provavelmente foi na Dark Web. Essa aí tá conseguindo muito dinheiro com as vendas. É verdade. E ainda não sabem ao certo quais informações foram roubadas, mas, enfim, né? Pois é. Esse é o problema de tantas informações que ele pedem ao fazer o cadastro. Mais um vazamento aí do Brasil. Em 2021, ocorreu um mega vazamento de dados pessoais de celebridades, como Fátima Bernardes e seu ex-cônjuge, William Bonner. E até o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esses dados incluíam CPF, celulares, tipos de conta telefônica e minutos gastos em ligação. Ninguém vai pegar meu telefone! Pegaram meu telefone. Exatamente, né? No total, foram 100 milhões de contas de celular vazadas e colocadas à venda na Dark Web novamente. Mas essa Dark Web tá lucrando, né, Essa Gabi? sim. Meu Deus, e já que tu falou aí do ex-presidente Jair Bolsonaro, eu lembrei que eu também lembrei de uma fofoca aqui. Me conta então. Parecia que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro estava usando a lei da LGPD como pretexto para impedir o acesso a informações ou interesses públicos. Então, né, como já foi falado, sabemos que a LGPD ela tem como criação um cenário de segurança jurídica. Mas também um direito nosso é acesso à informação. Exatamente. Então é contraditório essa Super informação. contraditório. Então, Gabi, nem uma grande banda de rock se escapou dessa. Qual? Guns N' Roses. Pra quem não sabe o inglês, né? Gansos e rosas. Claro, ainda bem que nós temos uma grande bilíngue junto a nós. Exatamente. Então, Gabi, uma sequência de vazamentos de material inédito, naquela época, né? Da banda Guns N' Roses, em sua maioria gravado entre 1999 e 2006. O ano que a gente nasceu, né? Exatamente, que coincidência, né? Pois é. Então foram duas das principais faixas aí da banda que foram vazadas. Nem o Axl Rose se escapou. Pois é, isso acaba com a audiência, né? É. Isso é horrível. Agora que tu falou de banda de rock, eu me lembrei do Rock You 2021, que não tem nada a ver com rock, Ah, mas o nome, né? mas o nome coincide. Isso aí. Então, ele foi a maior coleção de senhas de todos os tempos já vazadas em um fórum de hackers popular. O arquivo tem 100 gigabytes e contém 8,4 bilhões de entradas de senhas únicas. Minha nossa. Mas, depois de contar todas as senhas que continham naquele arquivo, foram 82 bilhões. O que? Nossa, mas é um número exageradamente grande. Exatamente, nem com as senhas únicas não já passava do número de habitantes no mundo. Exatamente, nossa. Então, gente, nosso querido podcast, FofocaCast, está chegando ao fim. Então, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, ou pelo menos ficado interessado em alguma das coisas que a gente falou. Nas nossas fofocas, que na verdade foram informações fundamentadas. Exatamente. Então, eu agradeço a todos que ficaram aqui até o final. Muito obrigado. Muito obrigado pela audiência e fiquem bem. E durmam bem se vocês não dormirem. Também queremos agradecer ao nosso patrocinador, Dali Pra Não Tomar-lhe. Isso aí. Deixando uma mensagem. Se tu não dá-lhe, Dá licença!